Bom dia, pessoal. Hoje, 1º de abril, vamos continuar aqui com a aula de Java, conteúdo de orientação a objetos. Terminamos de falar de métodos na aula retrasada. Na aula passada falamos de interface em JOptionPane. E agora vamos falar de método com retorno. Tá? Então, fizemos até então alguns métodos na função, na classe conta, que eles não têm retorno, né? Void, são do tipo void, ou seja, não retorna nada. Hoje nós vamos aprender a fazer com outros tipos que retornam, para que você possa saber que existe também métodos com retorno. Tá? Então, um método ele pode retornar um valor para o código que o chamou. Então, vamos começar com uma coisa mais simples. Deixa eu comentar isso aqui. Vou usar a classe conta só para não ter que criar outra. Dá erro porque está chamando aqui. Vou comentar isso aqui tudo também. E vamos fazer um negócio simples. Public int somar. Int A, int B. É um método que soma dois números inteiros, né, e vai retornar esse resultado para alguém que chamou. Então, se é um método do tipo int, automaticamente ele tem que ter um retorno inteiro. Então, eu vou fazer int c é igual a mais b retorne, ou seja, returne c. Poderia ser feito assim também, se quisesse fazer em etapas. C é igual a mais b. E aí eu retorno C. Retorno C para quem? Para quando for chamado C1. Criar uma variável aqui. Int resultado é igual C1 ponto somar. E aí eu passo os valores que eu quero somar aqui, 10 e 20. Depois eu imprimo o resultado. Está rodando aqui. E aí saiu 30. Ah, então é aquele mesmo esquema. A função, o método ele funciona do mesmo jeito. Ele pega o parâmetro 10, joga para dentro de A. Pega o parâmetro 20, joga para dentro de B. Então, ele cria uma variável aqui dentro. Então, essa variável é local. Ela só funciona aqui, nessa chave, nesse bloco. Né? E pega e faz 10 mais 20, 30. Guarda em C e retorna esse 30 para quem chamou. Então, aqui, quando a gente chamar somar, o 30 que vem de lá, ele já está guardado em resultado. Ok? E aí, por final, eu imprimo aqui, né, o resultado desse método. Então, basicamente, toda função que precisar fazer return, o que vai mudar é isso. Ao invés de void, você vai ter um tipo aqui, seja int, seja double, seja string, tá? Então, é isso que vai ter. Por exemplo, public string seu nome. Return n. E aí você pode usar port javax.swing.j. Você pode usar, né? String n é igual jOption.show, como a gente viu na aula passada. Qual o seu nome?
Aí ele vai receber esse nome, né, que o cara vai digitar dentro da caixa e vai passar esse nome para o método C1 ponto. Seu nome, passando N. Então, o nome que o cara digita aqui dentro da caixa vem para cá. Então, por exemplo, string nome é igual. Eu preciso de uma variável aqui para poder... tem nome aqui. Eu preciso de uma variável aqui para poder guardar o que o método retorna. E aí depois eu posso escolher uma caixa de saída, j.pane.show message log. O parent component a gente já viu que é null. Null é uma referência para lugar nenhum, né? Significa lugar nenhum. Vou botar assim, nome. Vou ver o que é que eu estou fazendo aqui. Mateus. E aí ele já sai aqui. Certo? Então, basicamente, métodos que retornam alguma coisa é isso aí, tá? Eu fiz um método string, fiz um método inteiro. Se fosse um método double, seria a mesma coisa. Se fosse um método booleano, seria a mesma coisa, só que ele teria que retornar verdadeiro ou falso. Então, beleza, continuando. E aí ele tem um exemplo aqui, boolean saca, o método sacar. Então ele faz, se o saldo é menor que o valor, ou seja, o tanto que o cara tem na conta é menor do que o que ele quer sacar, então ele retorna falso. Se não, ele efetua o saque e retorna verdadeiro. Certo? Então, se você quiser adaptar esse código, é só chegar aqui ó, no nosso projetinho. E adaptar esse método lá, do jeito que está lá. Ó. Se, ó, do mesmo jeitinho, não preciso mudar muita coisa. Ó. Se o saldo for menor que o valor, então se diz.saldo for menor que valor, se não, aí não pode ser mais void, tem que ser boolean. Então, se o saldo for menor que o valor, ele não pode sacar. Então, você pode, sei lá, botar uma mensagem se quiser, fazer um joption pane.show message no e você não, saldo insuficiente. Tá, essa mensagem não precisa ser aqui não, vou guardar essa mensagem para fazer depois. Return false, retorne falso. Se ele não tem saldo, ele não pode sacar. Se não, então se ele tem saldo, ele pode sacar e retornar true para quem chamar. Então quando isso daqui, então quando alguém vou botar a partir daqui. Então quando alguém tenta sacar, né, eu preciso agora de uma variável boolean qualquer nome, sei lá, teste sacar. Estou testando se eu consigo sacar, né? C1.sacar 500, ele tem 900, vai conseguir sacar. Então, aí depois que quando ele chamar aqui, ó, C1.sacar, a gente já aprendeu que ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ele tenta não conseguir ou conseguir. Se ele conseguir, ele vai retornar verdade. Então, ele vai chegar aqui e retornar verdade para teste sacar. Então, eu preciso saber o que é que ele retornou. Se teste sacar igual a true, aí sim eu posso botar a mensagem, né?
saque efetuado com sucesso. E se não, eu posso botar a mensagem também, saldo insuficiente. Vamos testar para ver se deu certo. Ó, ele já sacou, tá vendo? Saque efetuado com sucesso. Por quê? Porque a gente não botou nada para pedir valor, nem nada de nada. Ok? Aqui a gente poderia botar um JOptionPaint também, ó. Perceba que com a adição da classe JOptionPaint, agora a gente pode fazer programas mais completos. Informe quanto quer sacar. Só que aqui eu tenho que fazer aquela conversão, né? Integer.parse. Eu tenho que fazer a conversão porque o valor vai ser inteiro, ou vai ser doble. Ele pode querer sacar um valor doble. Parse doble. Certo? Então, tá aqui. Feito, ó. Então, saca só. Teste sacar é a variável do tipo boolean que eu criei para chamar o método sacar, que agora ele é um método do tipo boolean. Então, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. E aí, para não dizer o valor, para não escrever o valor, vou pedir ao usuário o valor. Então, eu faço uma conversão, porque o usuário pode informar um valor quebrado. E aí, eu coloco o JOptionPaint para pedir a ele quanto ele quer sacar. Depois disso, né, ele vai no método sacar, realiza o saque ou não, né, a depender se o cara tem saldo, e me devolve falso ou true. E aí, logo em seguida, eu testo. Se ele me devolver true, é porque o cara tem saldo e conseguiu sacar. Se ele me devolver falso, é porque o cara não tem saldo. E aí ele vai pedir quanto eu quero sacar. Ele disse aqui que meu novo saldo é 1.000. Eu quero sacar 500. Saque efetuado com sucesso. Beleza? Então, com a adição do JOptionPaint, fica fácil agora a gente conseguir pedir ao usuário em várias situações e melhorar nossos programas. Aqui também eu poderia mudar, ó, colocar um JOptionPaint aqui do mesmo jeito desse, ó, do mesmo jeitinho, para pedir ao cara, né? Aqui ao invés de sacar, depositar. Poderia fazer uma caixa aqui também, ó, ao invés de usar system. Poderia usar uma caixa aqui, ó. Seu novo saldo é C1 ponto saldo. Ok, tá certo? Vamos testar para ver se está certo. Quero depositar 500. Seu novo saldo é 600. Por quê? Porque ele já está começando com 100. Então, ok. E agora, quanto você quer sacar? Ah, eu quero sacar 300. Saque efetuado com sucesso. Então, se ele sacar, você também pode aproveitar e pegar isso aqui e repetir lá embaixo, ó. Quando ele terminar de sacar, você dá o novo saldo dele. Quero 500, 300. Saque efetuado com sucesso, seu novo saldo é 300. Então, ele tinha 600, saquei 300, ficou 300. E aí você pode implementar várias coisas aqui com base nisso, né? Fazer vários programinhas e tal. E fica bem bacana. Vamos ver o que mais que temos para hoje. Então, já vimos como usar métodos com retorno, né? Qualquer que seja o método. Então, aqui ele faz a mesma coisa que eu fiz, só que ele usa o system. A gente usou o JOptionPaint. Tá? Aqui, ó, um macetezinho.
Aqui, ó, se teste sacar é igual a true, você pode remover isso, que vai dar no mesmo. Quando eu tento testar uma variável booleana só assim, ele já assume que isso aqui é verdade. Então, se for verdade, ele já vai entrar aqui. Se não, é falso. Macete. Tá, então, métodos com retorno é isso aí. Então aqui ele está falando que o programa ele pode manter na memória não apenas uma conta, como mais de uma. Então, quando eu faço conta C1 new conta, eu posso fazer também conta C2 é igual a new conta. Ele está falando disso, né? Eu posso ter mais de uma instância. Eu posso ter quantas instâncias eu quiser. New conta. Posso ter várias instâncias. Aqui está marcado por baixo porque não foi usado ainda. Tá? Então, ele está dizendo isso. O programa pode manter na memória não apenas uma conta, como mais de uma. E aí ele faz, né? Conta minha conta, papapá, conta meu sonho, papapá. Instancia ela com saldos diferentes. Tá? Então, vamos falar de referência. Quando declaramos uma variável para associar a um objeto, na verdade, essa variável não guarda o objeto, e sim uma maneira de acessá-lo chamado de referência. A gente gosta de começar ensinando a chamar isso aqui de objeto, porque é mais fácil no início para o aluno entender o conceito. Mas, na verdade, esse cara ele não é o objeto. Esse cara é uma variável que guarda a referência para se chegar ao objeto. Então, naquele mesmo exemplo lá de memória do carteiro, como é que o carteiro chega na sua casa, porque ele tem um endereço, ele tem a referência. Aqui é a mesma coisa. Então, C1 aqui, C2 e C3, na verdade, eles guardam a referência para o objeto conta. Então é por isso, né, que quando a gente declara, por exemplo, int a gente não precisa da new, porque de fato esse cara é um tipo primitivo, então ele é o objeto em si, então eu não preciso da new. Já para esses caras aqui, eu acabo tendo que dar new por isso, né, porque eles não são o objeto, eles são a referência. Então, em termos técnicos, né, o correto seria dizer que C1 ele tem a referência para o objeto conta. Então, ele se refere ao objeto conta e não que ele é um objeto conta. Então, isso é uma questão de conceito, tá? Teórica. Prestem bem atenção e memorizem isso. Uma variável em Java nunca é um objeto. Ela é uma referência para o objeto. Então, ela é, na verdade, o quê? Uma variável de referência. Fica mais fácil lembrar assim. É uma variável de referência. Para acessar quem? Referencia quem? Uma conta. Qual conta? Não sei. Mas referencia uma conta. Então, quando a gente cria assim, várias contas, na verdade, a gente está criando isso na memória. Um espacinho aqui, conta. Outro espacinho conta, outro espacinho conta. Quantas contas eu tiver aqui dado new, eu vou ter várias contas na memória, vários objetos aqui, e esses caras têm a referência para conseguir acessar essa conta. Massa? Então, vamos lá. E aí ele faz uma brincadeira aqui, né? Ele diz, conta C1 é igual a new conta, C1.deposita 100. Então, ele depositou 100 na variável de referência C1, que aponta, ou seja, que referencia a conta. Fez a mesma coisa? Não, antes ele fez conta C2 é igual a C1. Então, o que é que ele fez? Ele disse, olha, C2, você recebe C1. Então, se você recebe C1, você passa a apontar, a referenciar a mesma conta. Ok? Então, é como se fosse uma conta conjunta, como se fosse uma conta conjunta. Acho que o exemplo mais próximo é isso. Então, ele diz, C2 é uma nova conta, é uma nova referência, mas vai apontar, ou seja, vai referenciar a mesma conta C1.
E aí ele faz C2.deposita 200. Então ele depositou esses 200 aqui na conta que é referenciada por C1. Tá? Então a conta que é referenciada por C1, ela agora tem um saldo de R$300. Então na memória vai acontecer isso. Então não pode esquecer. O que é que tem que estar ligado no movimento? É o seguinte, que C1, C2, C3, C4, C1000 é uma variável de referência para uma determinada conta. Pronto. Isso é o básico que tem que aprender nesse esquema aqui. Então, ó, quando fizemos C2 igual a C1, C2 passa a fazer referência para o mesmo objeto que C1 referencia nesse instante. Então, nesse código em específico, quando utilizamos C1 ou C2, estamos nos referindo exatamente ao mesmo objeto. Então, é o que eu falei. Os dois estão apontando, os dois estão referenciando a mesma conta, o mesmo objeto conta. As duas referências são distintas, porém, por que são distintas? Porque uma é C1 e a outra é C2. Porém, aponta para o mesmo objeto. Compará-las com igual igual, né? E um igual só, atribuição, dois iguais, comparação. Irá nos retornar true, verdade, pois o valor que elas carregam é o mesmo. Lógico, se eles dois estão apontando para o mesmo objeto conta, obviamente que os valores que existem dentro do objeto conta nos atributos são os mesmos. Logo, eles vão dar verdadeiro. Isso aqui é a mesma coisa lá. Então, elas não guardam, novamente, ó, não guardam o objeto em si. Elas guardam o endereço onde o objeto se encontra. Tá? Então, a aula de hoje é isso. A gente viu métodos com retorno. Aprendemos hoje a fazer métodos com retorno, tá? E entender que C1 aqui, na verdade, não é um objeto, e sim uma variável de referência que referencia um objeto na memória. Então, esses conceitos são importantíssimos. Eu estou dividindo as aulas em partes pequenas, para que fique várias aulas e vocês consigam assimilar melhor, do que eu fazer uma aula gigante aqui de várias horas e ficar muito conteúdo, tá bom? Então, mais uma vez, estudem, tá? Criem classes aí de carro, de navio, de barco, de avião, de moto, de computador, do que for, qualquer objeto aí do mundo real. Testem fazer com métodos com retorno, sem retorno. Criem alguns esquemas aí já para deixar pronto para vocês, para quando eu passar um trabalho ou uma avaliação, vocês já terem aí a noção de como fazer, tá? Então é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.